Bom dia. Antes de mais nada, esse tópico é um assunto que acho que, quando nós avaliamos a grade do programa científico, essa sessão, o nome dela era Controvérsias em Neurocirurgia Pediátrica. Então, hoje, vocês terão a oportunidade de analisar diversos tópicos que suscitam bastante discussão no meio nosso aí da neurocirurgia pediátrica. Então, o Sérgio começou pelos cistos aracnoides e as palestras, as conferências serão mais ou menos nesse intuito de promover algum tipo de discussão, porque são tópicos que todos temos problemas de decidir por um ou por outro conduta. Bom, então, o meu tema são sobre as hidrocefalias nos tumores da fossa posterior. Então, eu vou iniciar com 4 casos clínicos que é a rotina de todos nós que militamos aí na neurocirurgia pediátrica. Uma criança de 3 anos, clínica bastante sugestiva de hipertensão intracraniana, o sinal neurológico de comprometimento da fossa posterior com ataxia de marcha e confirmação aí de uma provável hipertensão intracraniana com alteração do nível de consciência. A ressonância do paciente mostra um volumoso tumor acometendo a fossa posterior, na linha média, e a presença já de uma hidrocefalia importante. Nas outras incidências, corte sagital, vocês podem ver uma extensa lesão com uma hidrocefalia importante numa criança de 3 anos com hipertensão intracraniana. Então, a pergunta que segue sempre é aquela, bom, o que fazer? A criança chegou na emergência, tem hipertensão intracraniana, está com alteração do nível de consciência, com hidrocefalia significativa, um tumor importante. Bom, qual é a conduta inicial? Nesse caso, o que foi realizado nessa criança? Iniciou-se corticosteroide, foi colocada uma derivação ventricular externa de urgência e realizada a cirurgia após 24 horas com a remoção da lesão. O diagnóstico histopatológico mostrou um astrostoma pilocítico. Então, uma das primeiras mensagens que eu gostaria de deixar aqui: jamais acreditem em laudo de radiologista, ou seja, a conduta deve ser pautada sempre na melhor cirurgia possível, ou seja, as imagens, embora lembrem muitas vezes tumores da linha média, meduloblastoma e assim por diante, isso entra como um diagnóstico diferencial. A conduta deve ser sempre pautada aí na tentativa de dar a melhor cirurgia possível. Essa criança ficou sem derivação ventriculoperitoneal ou terceira ventriculostomia endoscópica, ou seja, sem nenhum tipo de hidrocefalia, sem nenhum tipo de tratamento definitivo para hidrocefalia. O segundo caso, 4 anos, mesma história de sempre, um tumor de linha média. A criança foi submetida ao mesmo protocolo, corticosteroide, cirurgia precoce, mas nesse caso sem a instalação de uma derivação ventricular externa. A hidrocefalia não era tão importante, não foi julgada dessa forma, o pós-operatório, e essa criança termina com a instalação de uma derivação ventrículo-peritoneal, com o diagnóstico de um meduloblastoma. Dez anos. Você pode voltar para mim? Voltar. Mais um. 10 anos, corticosteroide, cirurgia, meduloblastoma. Não. Seguinte. Sem derivação ventriculoperitoneal, ou seja, corticosteroide, cirurgia precoce. Seguinte.
Seguinte. Mais um. Mais um. Bom, mais um. Quatro anos, meduloblastoma, corticosteroide, realização de terceira ventriculostomia pré-operatória e a criança ficou sem derivação ventriculoperitoneal com a terceira ventriculostomia pré-operatória. Seguinte. Bom, a pergunta que segue é: existe uma fórmula mágica? Não, volta. Difícil. Hã? Voltam. Complicado. Não estou apertando aqui, não. Não é o meu Mac. Se fosse o meu está ali. Bom, não foi, não. Bom, as condutas, elas são bastante, digamos assim, divergentes em vários trabalhos. Aqui, propositadamente, eu coloquei trabalhos muito antigos, como vocês podem ver aqui, por exemplo, derivação ventriculoperitoneal, um trabalho de 98, e, em seguida, trabalhos muito recentes, com fórmulas que vão e voltam, ou seja, aqui, corticoide mais reservatório ventricular, um trabalho de 96 e um trabalho de 2013. E, obviamente, esse talvez seja a conduta mais utilizada nos vários serviços, que é a derivação ventricular externa, corticosteroide e cirurgia precoce. E, alguns anos, no início da década de 2000, o conceito da terceira ventriculostomia endoscópica profilática. Seguinte, há algumas questões, que a gente deve tentar responder. Bom, quem precisa de derivação? Será que as aderências no pós-operatório, a radioterapia ou a realização da cirurgia com a liberação completa do aqueduto são fatores importantes que minimizam os pacientes que vão precisar de derivação definitiva? Houve melhora das condições cirúrgicas? A histologia é um fator importante? E a inflamação crônica no pós-operatório? Porque esses pacientes podem evoluir com hidrocefalia, mesmo com retirada completa da lesão, liberação do aqueduto, porque esses pacientes evoluem ainda assim com hidrocefalia. Será que as veias, a compressão venosa do tumor na fossa posterior tem um papel relevante na persistência da hidrocefalia? E as complicações das derivações? Seguinte, o que são fatos? Nós sabemos que a hidrocefalia é uma situação bastante frequente. Isso tem uma influência direta no intraoperatório, ou seja, operar um paciente, operar uma fossa posterior com hidrocefalia, seguramente é diferente do que você operar uma fossa posterior com hidrocefalia tratada. Seguinte, dá um clique só e para. Ou seja, é um risco de agravamento neurológico do paciente. Há uma prevalência da hidrocefalia, mesmo após ressecção completa, que vai em torno de 10% a 40% dos casos. Seguinte, quando você faz uma revisão recente da literatura, avaliando apenas a terceira ventriculostomia endoscópica e relacionada a tumores fossa posterior, só apenas para mostrar para vocês que a terceira ventriculostomia, esse trabalho, basicamente, tem alguma coisa antes do Santi-Rose, mas publicado com uma série grande, o trabalho do Santi-Rose 2001, que ele preconizava a terceira ventriculostomia praticamente para todos os pacientes com tumores de fossa posterior antes da realização da cirurgia, e, em seguida, outros trabalhos que começaram a determinar fatores que poderiam
selecionar os casos. E, recentemente, um trabalho publicado o ano passado que volta DVE com tratamento conservador em cirurgia precoce. Seguinte. Bom, para isso nós tentamos estudar, nós fizemos um estudo no nosso serviço para determinar alguns fatores que pudessem estar relacionados ou que pudessem predizer para o neurocirurgião, antes da cirurgia, quais seriam aqueles pacientes que poderiam se beneficiar de algum tipo de tratamento da hidrocefalia. Seguinte. Para isso, nós estudamos uma série de 102 pacientes e o resultado do nosso trabalho mostrou que 3 fatores estavam intimamente relacionados à persistência da hidrocefalia na nossa série. Quais seriam esses fatores? A idade do paciente, ou seja, crianças abaixo de 5 anos, o índice ventricular no pré-operatório acima de 0,45 e tumores envolvendo a linha média. Seguinte. Ou seja, esses fatores, como eu acabei de falar, eles constituem o que nós chamamos de um grupo de risco para a hidrocefalia. E nesses pacientes, quando possível, nós indicamos a terceira ventricostomia endoscópica nesse grupo específico de pacientes. Seguinte, o mais importante é que devemos reconhecer que a hidrocefalia é grave e ela pode prejudicar, e muito, ela pode comprometer a evolução desse paciente. A forma de tratamento, isso varia de serviço para serviço. O mais importante é reconhecer o problema e não deixar para amanhã um paciente que chega, por exemplo, com alteração do nível de consciência. Se não há condições técnicas, se não há um treinamento específico para a realização de esse ou daquele procedimento, faça o mais simples, mais fácil. Coloque uma derivação ventricular externa e opere o paciente assim que possível, assim que tenha as condições mínimas. Obrigado.